Olá pessoal, boa noite a todos, muita paz, muita luz. É um prazer estar aqui com todos vocês, mais uma vez. E agora nós vamos falar de mistérios antigos, mistérios bíblicos. Vamos tentar entender e tentar decifrar todas essas questões do passado. Porque sempre onde há fumaça, há fogo, né? Não é mole não, né? Não é mole não. Vamos entender a história de Abraão e seu sobrinho Ló, né? Ló. Bom, a primeira coisa que nós vamos falar é sobre um texto da Bíblia que está no livro da... Vamos ver se vocês são bons aí. Livro da... Vamos, pastor. Temos um pastor aqui, esse pastor crente, nós ganhamos 100 pontos no céu, depois que nós convertemos ele ao lalaísmo. O livro da Gênesis, gente. Tá? Todas essas coisas mais antigas, né, está no livro de Gênesis, ok? Acho que capítulo 18, 19, um negócio assim. 18 a 19 e tal. Então, a história conta, né? Está o texto que está na Bíblia lá, né? Se vocês não leram, é um trecho muito curto também, não é muito longo não, que vai falar sobre a destruição de duas cidades, né, antigas, uma destruição total, né, e duas cidades chamadas Sodoma e Gomorra. Ok? Muito bem. Até hoje vocês ouvem, quando vocês ouvem a palavra sodomia, né? Você já pensa em putaria, né? Aquela coisa toda. Né? Porque essas cidades antigas, segundo as próprias histórias e lendas, eram cidades extremamente, vamos assim dizer, qualquer palavra que eu vou usar? Não é um termo mais... Eu esqueci, daqui a pouco eu lembro o termo, né? Prostituição, toda uma coisa, assim, uma depravação que não tinha tamanho, né? E sexo era uma coisa totalmente liberada, totalmente, né? Nessas cidades existia muita iniquidade, muita desonra, um caótico mesmo, né? Então, em termos de lenda. Aí, o que acontece? Diz que quando Abraão tem uma conversa com Deus, né? O Abraão vai tocar umas ideias lá com o chefe do comando. Né? E Deus fala para ele, olha, estou descontente com aquelas duas cidades lá, vou destruir aquelas duas cidades lá. Abraão fala, não, por favor, Senhor, não faça isso, tente perdoar os seres humanos. Ele falou assim, eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou mandar uns anjos lá, uns emissários de Deus, se ele encontrar mais do que 10 pessoas justas, eu não destruo a cidade. E os anjos foram, né? Pesquisaram e não acharam 10 pessoas justas. Só acharam, na verdade, menos de 10 pessoas justas e eles foram, né, vamos assim dizer, hospedados na casa de Ló. Ló era sobrinho de Abraão. Ok? Sobrinho de Abraão. E era considerado um dos únicos em sua família de justos ali. Né? Então, os anjos, quando o povo, presta atenção da cidade, soube que os anjos estavam hospedados ali, né? Cercaram toda a casa e queriam, entre aspas, sodomizar os anjos. Olha só, eles queriam fazer sexo com os anjos. Porque os anjos deviam ser bonitos pra caramba, né? Se fossem umas anjas, então, até eu pegava. Aquelas anjas bonitas, linda, maravilhosa, cheirosa, né? Entendeu? Devia ser muito bonito. E eles queriam porque queriam, e aquela coisa, né? Na marra, aquela coisa brutal. E dizem que os anjos, com uma arma estranha, o que fez com alguns daquelas pessoas que estavam tentando invadir a casa? Transformou-os em
em sal também. Devia ter uma arma terrível na mão desses caras. Tipo estátuas de sal. Entre aspas, essa ideia de sal, né? Mas é claro que isso está meio errado, né? Se eu dou um tiro, você vira sal. Né? É legal pra caramba, né? Devia ser uma outra arma esquisita que quando pegava no cara devia desintegrar o cara inteiro. Virou sal. Torrou, desgraçado, né? Vai saber, né? Uma alma de pulso de energia, alguma coisa que destroçava o cara por dentro, mudava até a configuração nuclear do cara. Podia ter uma arma de pulso, né, muito avançada que transformava todos os átomos do cara e transmutava em outros materiais. Sabe? Podia até transformar mesmo em muito de sódio, transformar o cara, fazer uma transmutação atômica. Certo? Né? A gente não sabe direito como é que é a coisa, mas tudo bem, até aí tudo bem. Até aí vamos fazer essas especulações, você tem que entender a história que está por trás. Então, aí Deus avisou os anjos que retirassem a família de Ló da cidade, né? A cidade, ela ficava num vale, segundo a própria lenda, e tinha as montanhas dos lados laterais. Então, pediu que a família de Ló subisse e fugisse pelas montanhas, né? E que Deus iria mandar um castigo e iria destruir essas duas cidades nefastas. E então Deus mandou uma chuva de fogo e enxofre e desintegrou a cidade totalmente. E os anjos tinham pedido à família de Ló que subisse e não, hipótese alguma, olhasse para trás. Não olhasse. A mulher de Ló, como toda mulher é muito curiosa, tudo aquilo que você fala para ela não fazer, ela vai fazer. Certo? Conta a lenda, estou falando lenda, né? Entre aspas. Diz que virou para trás, pum! Virou uma estátua de sal. Mas que raio de arma é essa? Que só de olhar, né? Vira o sal. O que tem a ver os olhos? Poderia pegar pelas costas também, não precisa nem olhar, né? Bom, mas aí vamos ter umas lendas, vamos ter que discutir esses conceitos bíblicos, né? O que tem a ver se ela olhasse e visse uma puta explosão atômica? Ia ser até legal, né? Para contar a história para os netinhos. Né? Então, assim, essas duas cidades foram totalmente destruídas. E aí, a história praticamente some. Mas você sabe que no Evangelho de Mateus também tem um trecho? Lá na frente, o Evangelho de Mateus fala da destruição de Sodoma e Gomorra também. Não sabia disso? Tem dois evangelhos, tem o de Mateus e tem outro qualquer que fala também. Eu acho que deve ser Lucas. Procura aí, o pastor, você que entende da arte aí. Só para mim não falar bobagem, né? E vamos tentar entender essas questões. Por quê? Né? Deus Todo-Poderoso iria destruir aquelas duas cidades se no resto do mundo tinha mais putaria do que poderia imaginar. Que época que era essa? Vamos tentar sintonizar essa história no espaço, no tempo? Né? O judeu, o pastor, você sabe qual que é a época de Abraão? O problema é que os calendários bíblicos, os calendários já estão tudo errado, cara. Certo? Para eles o mundo começou há 7.000 anos atrás, entendeu? O calendário dele, né? O mundo começou na época do Noé. Do Noé não, do Adão e Eva lá. E se você fizer o calendário judeu, tem. Não chegou a 7.000 anos, gente, está 6.700 lá para alguma coisa, sabia? O calendário judaico. Então não dá para confiar nesses calendários, na medição de tempo que eles tinham antigamente. E Mateus 11, versículo 23. O Ezequiel, então, é o profeta final do Velho Testamento.
Inclusive, quando nós vamos falar sobre a Bíblia e os discos voadores, nós vamos falar bastante de Ezequiel também. Ezequiel viu a roda. Que roda que Ezequiel viu, né? Tem muita coisa interessante para a gente estudar aí nessa questão. Bom, então, segundo o calendário bíblico, vê para mim aí o Abraão, né? Uns falam em 3.100 e 3.700 de alguma coisa antes de Cristo, sabe? Essa questão de Sodoma e Gomorra. Né? Mas essas datas não dá para confiar, ok? Elas não são confiáveis, porque as datações das pessoas lá eram complicadas, né? Cada um tinha um calendário diferente do outro, né? Lá naquela época os homens viviam 800 anos, 700 anos. Uhum. 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 Então veja bem, 1812, a C está a... Opa! 175 anos. Que coisa, não. Vá viver assim na puta que paróvia, né? Tem erros. Né? A gente não pode acreditar piamente nisso. Né? Muito bem. Então, esse é o Abraão. Esse não foi o cara que quase matou o filho dele? Uhum. Ele com 75 anos foi contatado. Contactado. Foi contatado e foi para Canaã. Né? Tem essas coisas. O Abraão começa a sua vida religiosa. Velho pra caramba, não? Hã? Aqui, vai saber como é que eles marcavam os anos naquela época, né? Tudo bem, vamos tentar até suplantar um pouco essas coisas, porque nós estamos interessados no... Né? Vocês conhecem o patriarca? O Abraão foi um dos grandes patriarcas do povo judaico, né? Que depois da... Ele que fazia, quase fez o sacrifício do filho dele lá, né? Quase matou o filho dele lá no sacrifício, oferece a Deus, Isaac. Né? Bom, então, essa história que nós acabamos de contar é uma história bíblica, tá? Destruição, né, por explosões, tá? Onde estariam geograficamente essas cidades? Se fossem cidades, preste minha atenção, se fossem cidades dos hebreus, teria que estar aonde? Israel, certo? Teria que estar em Israel. O Ju, faz um favor para mim, mostre um mapa que eu coloquei para vocês, que eu quero que vocês estudem comigo, crianças. Muito bem, eu tenho um mapa aí do Estado de Israel atual, tá? Nós temos uma coisa muito importante. Deixa eu desenhar aqui na lousa. Além de vocês acompanharem, não tira o mapa não, deixa o mapa aí, tá? Que está no cantinho, não vai atrapalhar. Isso, deixa ele aí. Eu vou escrever mais para a direita, fique tranquilo. Então, veja bem. Nós temos, lá no norte de Israel, fronteira com a Jordânia, nós temos um rio famoso que desce assim, tá? E ele vai desaguar como se fosse um lago gigante, bem gigante, tá? Que depois tem uma perninha aqui, tem uma saidinha, depois tem outro laguinho menor aqui assim. Tá? Esse é o Mar Morto. Então, Mar Morto. O Rio Jordão, ele deságua no Mar Morto, e o Mar Morto, pode tentar, ele está no meio do deserto ali. Ele não tem nada em volta. Ou seja, ele não deságua em lugar nenhum. Agora, como que essa porra não transborda? Então, o rio está correndo, o Rio Jordão está correndo, o Rio Jordão é largo, não é um riozinho pequenininho.
Ele vai desaguando aonde que, né, Jesus foi batizado, né? Aquela coisa toda, no Rio Jordão. Você vai lá, tem o Rio Jordão até hoje, né? E ele deságua aqui. O lance é o seguinte: o índice de evaporação nessa região desértica é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que é coisa de milhões de metros cúbicos por dia que ele evapora e suplanta, e o lago nunca transborda. Tá? Por causa desse processo. Senão ele teria que transbordar, correr para o mar, né? A única, todo rio corre para o mar, né? Mais cedo ou mais tarde. Né? Mas nesse caso, não. Por que, que o Mar Morto é chamado de Mar Morto? Ele é chamado de Mar Morto por causa do seguinte: o índice de salinidade do mar comum, do mar normal, é de em torno de 4,6% de sal na água. O Mar Morto, né, ele tem 30% de salinidade, né, na água. A quantidade de sal é tão grande que nenhuma forma de vida se desenvolve no Mar Morto. Tá? Uma brincadeira que vocês podem fazer no Mar Morto, se jogar. Você pode jogar no Mar Morto que você não afunda. O ser humano não afunda lá, porque a densidade da água é tão grande, devido à quantidade de sal, que a relação densidade do corpo humano com a densidade da água, você flutua numa boa, assim, sabia? Sem problema. Tá? E, realmente, então, eu vou desenhar uma coisa muito interessante aqui, que é isso aqui, ó. Um corte no Mar Morto. Então, eu vou apagar isso aqui, porque eu quero mostrar uma coisa interessante para vocês. Tá? E aqui vem, ele continua as montanhas. Vamos supor que o Mar Morto esteja aqui, nesta parte azul aqui. Tá? Ok? Muito bem. Aí você vem, o Estado de Israel vem aqui e tal, né? Aí você tem, por exemplo, o oceano aqui. O oceano pega nessa fronteira aqui. Ou seja, o Mar Morto, se a gente fizer uma tocha, está aproximadamente 300 metros abaixo do nível do mar. Tá? E ele tem, né, mais uns 300 e poucos metros de profundidade. Não estou colocando mais ou menos, porque eu não lembro, mas em torno de 600 e tantos, quase 700 metros de profundidade, né, em relação ao nível do mar. Entendeu? A pergunta é, por que tanto sal? O que aconteceu? Por que tem a ver com estátua de sal? A mulher virou estátua de sal. Se você for hoje lá no mar, naquela região, as montanhas que estão à volta, é puro sal. É puro sal. Sal de pedra. Sal, não é sal marinho. É sal, vamos assim dizer... Hã? É, sal não, sal de rocha. Sal de rocha, né? Entendeu? Então, as cidades destruídas, né, Sodoma e Gomorra, ela fazia parte de um conjunto de cidades, segundo a lenda, de 5 cidades que existiam ali. E essas cidades ficavam exatamente onde é o Mar Morto, que não existia mar ali. Era seco. Não tinha mar. Você está entendendo? Essa região ela foi inundada. E, inclusive, os pesquisadores recentes, há uns 50 anos atrás, eles estão pesquisando, eles encontram lá no fundo árvores, muitas árvores, mas toda envolvida com sal. Vocês entenderam ou não? A quantidade de sal é tão grande que o sal começa a acumular. Ele começa a acumular e grudar nas coisas e deixar as coisas tudo como se fosse de sal. Vocês entenderam? Então tem um segredo aí, né? Que uns pesquisadores tinha 2 hipóteses para a destruição dessa cidade. 2 hipóteses. Uma hipótese era a queda de um asteroide. Como esse asteroide, por exemplo, estivesse em curso,
né, ele tivesse em curso na Terra, e vamos supor assim, os espíritos mais avançados do plano astral, sabia disso, sabia até a hora e data que isso ia se chocar com o chão, certo? E foram então alertar algumas pessoas, alguma coisa para sair de ali que o bicho ia pegar, certo? Inclusive, alguns estudos astronômicos pegam o rastro desse asteroide, que eles calculam em torno de 1 quilômetro, né? Que entrou num determinado ângulo, ele foi quebrando no céu, ele foi explodindo e partes foram caindo. Inclusive, tem pedaços dele até nos Alpes suíços. Até nos Alpes suíços, na Europa. E eles calculam mais ou menos a época, porque eles vão lá, você pega esse material, né, da camada de rocha, você sabe a época mais ou menos que esse impacto aconteceu. Então, eles calculam em torno de 3.000 e pouco antes de Cristo. Inclusive, tem um astrônomo árabe, um astrônomo, uma carta escrita cuneiforme dos sumérios, tipo de um astrônomo sumério que relata a queda desse asteroide, desse objeto do céu, nesta época aproximadamente, por aquela região. Isso é uma hipótese. Muito bem. A segunda hipótese é a seguinte: cientistas modernos foram estudar a volta do Mar Morto, nas bordas ali por perto, e eles encontraram um material, presta atenção, que é silício vitrificado. Silício vitrificado é um tipo de material que você só encontra em locais que foram alvos de explosões nucleares. Encontra-se lá no deserto de Los Alamos, nos Estados Unidos, onde os testes com a bomba atômica foram feitos. Você encontra em Hiroshima e Nagasaki, porque quando uma bomba nuclear explode, a temperatura é de milhões de graus centígrados. E essa temperatura tão alta funde o silício a ponto de deixá-lo com essa característica vítrea. Tá? Parece um vidro derretido e tal. Né? E eles encontram esse material. Esse material, um impacto de cometa ou de um asteroide não causaria uma temperatura desse nível. Então não poderia causar construir esse tipo de material. Então eles calculam que naquela região, né, ocorreu várias explosões nucleares destruindo cidades muito antigas. Mas só que prestem atenção, isso não aconteceu há 3.000 anos antes de Cristo. Isso aconteceu há 10.000 anos antes de Cristo. Essas cidades não eram cidades da época de Abraão. Essas cidades eram Atlantes. Na mesma época, isso que é importante, na mesma época, lá no Paquistão, porque nós temos várias cidades no mundo que nós temos vestígios de explosões nucleares antigas.